E agora nós vamos falar sobre funil de vendas. É isso mesmo. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas, o que é um funil de vendas? É muito provável que você compreenda isso se você já for um vendedor ou se você já tiver feito algum curso de gestão. Mas é um termo que para as pessoas nem não é tão comum assim. Para quem navega muito na internet, acaba não tendo muito essa percepção. Então, para ajudar e para balizar o nosso ensino aqui, nós vamos utilizar um material que está disponível, inclusive, para você e vai te ajudar a promover mais vendas. É um material que vai te ajudar a vender muito mais pelo WhatsApp. É um livro, tá? Está aqui disponível para você, todo ele inteirinho. E nós vamos pular aqui para essa página para poder exemplificar exatamente o que nós precisamos. Está aqui, prospecção, né? Esse é um funil de vendas. E qual a ideia do funil de vendas? A primeira etapa é a etapa de prospecção. Primeiro, né? O que é um funil de vendas? Funil é um momento em que a pessoa entra aqui no início, o seu cliente, ou seja, toda qualquer pessoa com quem você vai conversar, ela entra aqui no início, tem o primeiro contato com você, você acaba conversando com ela, então você prospecta esse cliente, você prospecta um primeiro contato, e o seu objetivo é levar ela até o final, fazendo uma negociação e um fechamento, ou seja, tornando essa pessoa o seu cliente. E para isso há algumas etapas aqui. Essa pessoa ela acaba passando por alguns momentos que você pode colaborar com isso ou você pode ter a sorte de já pegar pronta. E aí eu vou dar um exemplo de negócio, por exemplo, né? Uma mulher que vai em um evento de casamento. Ela está buscando um vestido longo porque ela foi convidada para ser madrinha. Neste exemplo, ela já tem a necessidade estabelecida e a necessidade aconteceu fora dela, né? Ou seja, quando ela vai numa costureira, quando ela vai numa loja comprar um vestido, ela já tem a necessidade estabelecida. Então, ela está indo direto para a proposta comercial, porque ela já foi lá olhar aquele produto, ela já sabia o que ela precisava e ela foi direto para a proposta comercial. Olha, eu quero esse, ou pelo menos quero analisar esse e quanto custa. Ah, encaixa no meu orçamento? Ah, esse que eu quero? Ah, ficou com bom caimento em mim? Ok, vou negociar e vou fechar. Ou às vezes ela faz isso com mais de um local que pode negociar e fechar em vários locais, né? E uma outra possibilidade é se porventura a pessoa não construiu a retórica dela sozinha de por que ela quer comprar, talvez você tenha que estimular, talvez você possa ajudar essa pessoa. Então eu vou te dar um exemplo, uma festa de casamento também, mesma coisa. Só que dessa vez nós vamos falar com um homem, né? Então é um homem, meia idade, já vai em eventos regularmente, mas até então ele não tinha ido numa festa de casamento tão recentemente assim. E aí, ele tem lá o terno dele, que é o comum. Ele sempre coloca aquele terno e vai regularmente em cada festa de casamento. Nunca deu muita atenção para isso, acha que aquele terno cai bem. Talvez ele tenha engordado um pouquinho, envelheceu um pouquinho há algum tempo, o terno já está um tanto batido, mas tudo bem. E você é uma loja que vende roupas e, nesse caso, nesse exemplo, você vende trajes finos. Nesse exemplo, um terno. Então, se porventura você conseguir entrar em contato com essa pessoa, você vai fazer uma prospecção, né? E vai identificar, depois de falar com mais de 100 pessoas, você viu que 30 delas poderiam querer comprar algum produto. E tinha uma pessoa lá dentro que precisava ou poderia ter a possibilidade de usar um terno, porque ele vai ter um casamento em breve. E aí é o momento de qualificar os contatos. Ah, eu falei com 100 pessoas. Eu vi que 70 delas nem usam roupa social, nunca utilizariam, assim, não se encaixa com o perfil deles, eles têm até uma certa repulsa. Então, dos meus 100, eu vou deixar de lado esses 70. E aí você entende aqui, ó, olha, o funil já diminuiu, né? Antes eram 100, e aqui chegou na fase em que eu qualifiquei o lead, eu olhei para eles e disse, olha, aqui 30 pessoas são adequadas para mim. Então, dos 100 que tinham no início, apenas 30 passaram para a próxima fase, para a fase laranjada, que é de qualificação de contatos. E aí eu comecei a apresentar as soluções para as pessoas. Então eu disse, olha, eu tenho a minha área de camisaria, né? Eu tenho a minha área de calças, tenho a minha área de alfaiataria, tenho ternos assim, assim assado, corte italiano, terno Armani, né? Várias marcas. E eu começo a apresentar isso para as pessoas, para esses 30 leads qualificados. Alguns deles podem comprar diretamente, preciso de uma camisa, então eles já passam direto para a fase de proposta comercial e fechamento, mas pode ser que alguns deles ali
como nesse exemplo, a pessoa que tinha um casamento marcado, mas já tinha um terno, meio surrado, ele, olha, não preciso de nada, já tenho a roupa, já vou no casamento com essa mesmo. Só que você pode começar a nutrir esse contato. Por exemplo, valorizar e informar para ele que, olha, nós temos uma promoção assim, assim, assado, né? Dizer que as promoções aparecem regularmente, preste atenção na nossa empresa. Você pode dizer para eles que ternos assim, assim, assado, representam o sucesso da pessoa, representam o quanto ela gosta de si, o quanto ela valoriza as pessoas que estão no evento, né? Então, se porventura você vai no casamento, o ideal seria você comprar um novo terno e quando você entrar, as pessoas vão notar que você está alinhado e todo mundo vai notar que você se arrumou especificamente para aquele casamento, porque aquela pessoa é muito importante. Então, nesse exemplo, você pode ir nutrindo o contato, ou seja, dando informações para ele para motivá-lo a fazer uma compra. Lembrando, eram 100, dos 100, 70 a gente viu que não tinha muito fit, não valia a pena gastar energia com eles nesse momento, e aí a gente focou energia em 30, neste exemplo. Depois desses 30, alguns já fizeram, a gente apresentou a solução e eles compraram direto. Outros ainda decidiram postergar, talvez não estavam muito decididos. E aí, nesses que não estavam tão decididos e não fizeram a compra imediata, nós começamos a nutrir os contatos. Neste exemplo, falando do terno, ia valorizar a pessoa e tudo mais. Falei para esse senhor do terno, disse que um terno com corte italiano, feito à mão, vai ser muito melhor para ele, vai se encaixar no corpo, vai valorizar o poder que ele tem, né? E aí fiz a proposta comercial. Ele gostou, fiz a proposta comercial. Discutimos um pouco mais sobre tal, fizemos uma negociação e fechamos o negócio. Então, essa é a estrutura do funil de vendas. Lembrando que, neste exemplo, dos 100 que nós tivemos a abordagem no início, muito provavelmente, talvez uns 5, 6 devem chegar à fase final de negociação, né? Pelo menos naquele momento. Aos que não chegarem à fase final, quando você identificou os outros 25 daqueles 30, uns 5 compraram, neste exemplo, ok? Os outros 25 voltam para a fase de nutrição de contatos. Então você vai ficar conversando com eles, volta e meia vai mandar uma informação, vai dizer, olha, temos uma promoção, temos um sapato, temos uma calça, temos isso, temos aquilo. E mesmo aqueles 5 que já compraram, você também vai voltar para a fase de nutrição do contato, sobretudo com propostas comerciais, porque eles já se tornaram seus clientes. E aí você vai dizendo novas ofertas para ele, que aumenta muito a chance de eles voltarem a ter um novo ciclo de vida com você, uma nova compra com você. É muito mais fácil você ter uma nova compra com um cliente antigo, né, um cliente que já é seu, do que você buscar um novo cliente. Por isso, sempre atenda muito bem os clientes que você tem hoje. Faça um bom pós-venda, né? Esteja sempre disposto com eles, porque assim você tem muito mais chances de comprar. Quem já comprou com você uma vez tem chance de comprar muito mais vezes. Então, isso é um funil de vendas. É essa sequência que nós temos que entender. E quando a gente fala de funil, nós temos, inclusive, nas redes sociais, conteúdos para cada etapa desse funil. E aí é um funil de conteúdo que nós costumamos falar. E aí existem as etapas de topo de funil, a etapa de meio de funil e a etapa de fundo de funil. E para isso eu vou te convidar a dividir de 2 em 2. Então a parte inicial aqui de prospecção e qualificação de contato seriam o que nós chamaríamos de topo de funil. A parte intermediária de apresentação da solução e nutrição do contato é a parte que nós chamamos de meio de funil. E a parte final, proposta comercial e negociação e fechamento do negócio, é o que nós chamamos de fundo de funil. A sua rede social ela tem que trabalhar com as 3 linhas, com as 3 estruturas. Se ela tiver muito topo de funil, ou seja, você só está prospectando pessoas e qualificando os contatos, ninguém vai comprar. Porque você só fala, só prospecta, só atrai as pessoas, mas você não chama eles para fechar negócio. Se você tiver só meio de funil, provavelmente você vai ter uma base muito pequena. Você vai manter só as pessoas que já estão ali. Porque você está sempre apresentando solução para as pessoas que já estão ali e está nutrindo essas pessoas. Ou seja, se você faz só isso e você, inclusive, não chama para venda, para comprar com você, também não vai vender nada. E se porventura você ficar só no fundo de funil, que é só trabalhando dizendo eu vendo, eu vendo, eu vendo, eu vendo, você não vai ser atrativo. Talvez seja uma empresa de promoção ou uma empresa com uma necessidade muito específica. Um exemplo, né, que nós vemos num vídeo anterior é, por exemplo, uma boutique do Pão de Ló, uma confeitaria. Essa confeitaria ela é muito específica. São bolos e produtos de alto padrão, sobretudo para eventos festivos, né, para datas comemorativas ou para algum momento em que você quer comemorar algo, quer viver uma experiência para isso. Então,
eles, de certo modo, poderiam trabalhar só na proposta comercial e na negociação de fechamento ali, no fundo de funil. Mas se eles fizessem isso, eles vão ficar praticamente parados esperando que alguém os busque. Eles também não fazem só dessa forma. Eles trabalham no meio de funil e também trabalham no topo de funil. O ideal é que todo negócio trabalhe nessas 3 vertentes. Qual que é a média adequada, né? De tudo que você publicar, faça uns 40% mais ou menos topo de funil, uns 40% ali meio de funil e uns 20% ao final como sendo fundo de funil. Ou seja, atraia pessoas a todo momento, quase que de modo equilibrado. Informe para elas por que elas devem comprar, quais benefícios elas comprar, e aí a metade disso, ou seja, só 20% você vai estar chamando elas para comprar. Desse jeito o seu perfil não vai ser chato, desse jeito as pessoas não vão olhar e pensar, ele só está querendo me vender, né? Eles vão passar a te admirar, porque além disso você os atrai, tem um conteúdo interessante, um conteúdo de entretenimento, você os informa, então eles são se sentindo educados ali, lembra? Infotenimento, entretenimento mais informação. E aí você tem a etapa de conversão, tá? Em tempos de lançamento de produtos e tudo mais, você pode aumentar um pouquinho isso de fechamento. Mas o ideal mesmo é que você pode até 20% no dia a dia. Mas se você tiver mais baixo, se é um período que você não está com vendas, trabalha sempre no topo e no meio de funil. Topo e meio de funil, topo e meio de funil. É um período que eu abri o meu carrinho, como eu trabalhei por muito tempo topo e meio de funil, eu posso aumentar um pouquinho o meu fundo de funil. Só que nesse período também eu não vou fazer só fundo de funil, porque senão o meu engajamento, que antes as pessoas interagiam porque eu era legal, porque eu tinha publicações bonitas, porque eu informava para as pessoas. Se eu passo num período, só chamar elas para compre, elas não vão gostar, porque elas olhavam para você por um outro motivo, porque você as educava. Então é importante que, mesmo quando você fala de, olha, eu tenho uma proposta aqui, eu tenho um produto, compre de mim, né? Mesmo quando você diz isso, misture isso com conteúdo, com entretenimento, sempre topo de funil e meio de funil. Agora que a gente já entendeu um pouquinho disso, fica muito mais fácil definirmos o que nós vamos fazer, como nós vamos implementar, né? Lembra que você ainda tem o dever, nesse primeiro módulo, de fazer uma avaliação dos concorrentes, fazer uma avaliação dos outros players. Foca, sobretudo, no que tem mais interação, no que dá mais sucesso para eles, e você vai notar que é um conteúdo muito mais de topo de funil, um conteúdo muito mais de prospecção e qualificação de contatos. É a primeira abordagem, são conteúdos que atraem as pessoas, que fazem elas participarem daquele perfil. Nos próximos módulos, nas próximas aulas, você vai entender um pouquinho mais sobre isso e vai conseguir definir o que fazer em cada etapa, que tipo de conteúdo fazer em cada etapa e como promover a construção da sua marca e do seu negócio de modo gradativo.